dar seguimento a esta série que estamos compartilhando durante este mês, cujo tema é um mês para viver. Um mês para viver. Hoje é o terceiro domingo. Quero compartilhar com vocês um mês para viver plenamente. E a pergunta que sempre estamos fazendo é esta, e quero fazê-la outra vez mais: que harias tu se supieras que tienes um mês para viver? Uau! Que harias tu se supieras que tienes um mês para viver? Essa pergunta tem que mover nosso coração, porque todos estamos delante desta pergunta todos os dias, aunque não la reconozcamos, aunque não nos acordemos que é uma realidade, não sabemos, pero pode que sim que tenhamos solamente um mês para viver. E hoje vamos pensar viver, um mês para viver, vivê-lo plenamente, porque nos 2 últimos domingos falamos sobre viver apaixonadamente. Se superas que algo poderia passar em tua vida, porque pode que surja, pode que a oportunidade que tenhas é a única oportunidade que pode que seja a última oportunidade. Então, por isso essa série que nos leva a pensar: que harias tu se superas que tens solamente um mês para viver? Uma enfermeira americana, depois de muitos anos de trabalho, escreveu um livro sobre os 5 principais arrependimentos antes de morrer de los pacientes que já estão em seus últimos dias. Sua experiência de vida lhe hizo escrever, observando aquela gente que já está, sabe que já está, se acerca nos últimos dias. E em seu livro ela escreveu que são 5. Primeiro, que a gente sempre, quando se acerca nos últimos dias, diz assim: me gostaria haver tenido a valentia de viver uma vida fiel a mim mesmo. Ou seja, não viver a vida que as demais pessoas esperavam de mim. Porque muitas vezes não somos claros, não somos transparentes em lo que nós devemos ser. Nós quedamos dependendo de lo que a outra pessoa vai pensar, e não sou o que sou. E a gente se dá conta nos últimos dias, que é lamentável. A segunda coisa que os que se acercam aos últimos dias demonstram era que me gostaria não haver trabalhado tanto. Ou seja, trabalhar e não dar-se conta de tantas outras coisas que também temos que ter na vida. Podemos e devemos trabalhar, claro, é bueno. Glória a Deus que há muito trabalho, que Deus está abrindo portas de trabalho para todos os que estão buscando, porque aqui há vários testemunhos de portas que Deus está abrindo nos últimos dias. Pero temos que entender isso. Eu li uma poesia de um poeta argentino, há alguns anos, seus 80 anos, e na poesia era: se pudiera volver, que eu haria? E uma das coisas que ele dizia era esta: não trabalharia demasiado, me ocuparia das coisas importantes de minha vida, e não trabalharia tanto. A terceira, que as pessoas que estão nos últimos dias dizem: não, me gostaria haver expressado meus sentimentos. Interessante, não? Nos últimos dias, uno pensa: uau, deveria haver expressado meus sentimentos como realmente eu sentia. É muito interessante que, lendo algo sobre isso, escutando sobre isso, se dizia que ao final da vida se perde a capacidade de dissimular. É muito interessante, que ao final da vida nos confronta, e a gente nos últimos dias de vida deixa de dissimular, porque em geral se dissimula. Expressamos como se tudo estivesse bem, não? Está bem, não, Érica? Pero aqui está fervilhando que não está bem, não é verdade? Me gostaria de tragar a Érica como que ela me ha dicho, pero eu não sou transparente. Então, essa ideia de que me gostaria de expressar meus sentimentos, claro, Érica, me gostaria de expressar meus sentimentos, e compartilhando isso que está em meu coração. Isso é insanidade. Muitas vezes dissimulamos, muitas vezes não decimos a Érica, pero decimos a outra pessoa, e não somos o que temos que ser.
Interessante que o autor dizia que ao final da vida a gente perde a capacidade de simular, ou seja, de encobrir com astúcia o que se pensa ou sente. Por que não, queridos? Por isso, 30 dias para viver. Que harias tu se tivesse solamente 30 dias para viver? Seja transparente, expresse tus sentimentos. Não os guarde, não os acumule, porque aí vem a enfermidade. Não dissimule, seja o que tu eres o que tu eres, o que Deus te ha hecho ser hoje. Temos uma nova natureza que Cristo te ha dado. Viva essa natureza, expresse tus sentimentos, pero com sabedoria, com madurez, porque isso inferma bastante. Quarto, os pacientes que chegam nos últimos dias dizem: me gostaria de haver mantenido contato com meus amigos. Ou seja, durante a vida han perdido a oportunidade de construir amistades profundas. A vezes nós trabalhamos mais para alejarnos das pessoas, a vezes ocorre, que acercarmos, ou por insegurança, ou por medo, ou porque escondemos algo, não queremos ter amistade, ser transparentes com as pessoas cercanas, e não formamos amigos. Que bueno é quando temos amigos, não é assim? Eu tenho amigos a los quais observo e me chama a atenção pela vida que levam. Buscam amigos. Eles me ensinam. Como busca amigo? Tem uma amiga que lá veio aí quase de 4 em 4 anos, ou 5 em 5 anos, quando nos encontramos às vezes por casualidade, e sempre eu observo que ela sempre foi dessa maneira, sempre tentando ser amigos. Ela me edifica. É algo para pensar. Quinto, quando os pacientes chegam aos últimos dias, a quinta coisa que mais ocorre é: me gostaria haver me deixado ser mais feliz. Ou seja, se dão conta que não foram felizes, ou o quanto poderiam ter sido em suas vidas, e nos últimos dias aquela carga: me gostaria haver sido mais feliz. Olha, é muito interessante que isso já está escrito, é uma verdade, e nós temos instruir para nós aqui, cada um de nós lo temos, porque podemos aprender com essas experiências. Porque a lo mejor, pensando que os últimos 30 dias podem se acercar-se, tomo a decisão já, ou se não la tomo, que eu tome agora mesmo, pero que eu decida tomá-la como um reconhecimento que é assim, que eu não quero ter esse arrependimento nos últimos dias. Se nós supiéramos de verdade que chegaríamos nos nossos últimos dias, possivelmente na grande maioria de nós íamos tentar solucionar os problemas de relações. As relações às vezes são difíceis, mas nunca não é impossível solucionar. Aqui vários de vocês podeis compartilhar algo de experiência assim. Às vezes, quando nós não aprendemos a solucionar relações, criamos alejamento das pessoas, erros, e o coração se queda herido. Queridos, são 30 dias para viver. O tema da série: que harías tu se supieras que tens solamente 30 dias para viver? Se este tema tem que ver com o tema das relações, soluciona o mais pronto possível. É possível que muralhas que se levantam em las relações podem cair sobretudo, considerando que tu sirves a um Deus que pode mover corações duros. Confia no Senhor, confia nesse Deus que estamos cantando aqui, que acabamos de alabar. Deus quer que vivamos uma vida 100% de lo que Ele tem para nós. Ou Deus não tem 100% de desejos bendecidos para nós? Claro que Deus tem, não há exceção. E Deus quer que vivamos. E quanto mais nos acercamos a Ele, quanto mais nosso coração, cada vez mais nosso coração aberto para Ele, para a Sua palavra, nós entendemos o que significa o 100% de Deus para cada um de nós.
porque a vida aqui na terra é única e breve. É única e breve. Encuentra tu razão de viver, conozca a Jesus Cristo e conozca profundamente. Como a vida foi breve e única para as 70 pessoas que celebravam esta semana na cidade de Nice, em França. Breve. Uma muñeca ao lado de um corpo de uma niña. Gente que estava contente, celebrando. A vida é breve. A vida é breve. Temos que ter em conta esta realidade. O dia a dia não volverá. Não volverá. Hemos encontrado e podemos encontrar, se todavia não encontramos, a razão para viver, que é Jesus Cristo. Viver plenamente tem que ver, como disse Jesus Cristo, necessitamos amar uns a outros como eu os ser amado. Quando não aprendemos a amar os uns a los outros, como Jesus nos disse, é porque não hemos entendido o amor de Deus por nós outros ou por nós. Quando eu entendo o amor de Deus, eu me esforço para pô-lo em prática. Por esse motivo, se necessitamos viver de maneira que no futuro personal não haja arrependimento, porque não quero chegar aos últimos dias de minha vida tendo em conta que, deveria haver hecho isso, porque não hecho? Glória a Deus que tu estás aqui, escutando esta série, considerando este tema, para que penses e consideres, porque é verdade. Sempre vai haver para nós outros um tempo que não sabemos. Hasta quando vai chegar? Para que não haja arrependimento de dizer, deveria haver hecho. Eu não hecho. Recuerdo que várias experiências, uma delas fazendo retiros espirituais, quando nos separávamos para aprender um tempo a solas com Deus, e havia um determinado momento da administração, quando as pessoas que já não tinham mas não tinham aqueles com quem deveria solucionar problemas, ou seja, a pessoa que tinha um problema com a pessoa morta e já não mais podia solucionar, mas o problema estava guardado no coração. Isso é passado várias vezes. Hemos feito isso várias vezes em vários retiros espirituais. Várias pessoas se levantavam dizendo: deveria haver feito isso, deveria haver feito tal coisa com meu pai, com minha madre, com minha irmã, com um familiar meu, deveria haver feito, mas não feito. E aí era um momento de sanação de sua alma e de seu coração, porque era um momento de carga. E ali estávamos reunidos para quitar aquela carga do coração. Portanto, para viver plenamente, comparte o amor de Cristo. Porque quando conhecemos este amor, não podemos calhar-nos. Não podemos calhar-nos. Permita-me, Inês, um exemplo tuyo do que vivimos há 2 semanas. Foram dias que estivemos compartilhando o amor de Deus aqui na Espanha, em outra cidade. Mientras estávamos fazendo os juegos, através dos quais compartilhamos o amor de Jesus Cristo, Inês estava bem de saúde, Inês se acercava às casas, às cafeterias para compartilhar o amor de Deus. E cada vez que eu ouvi os que estavam ali sendo edificados, porque foi e é uma experiência de compartilhar o amor de Deus, que não podemos perder. E Inês, recuerdo cada vez que Inês volvia cansada, pelo cansaço de Inês nos motivava, porque foram dias de lutas também aqui. Foram dias de lutas. Pelo no céu, vamos ver o resultado do que hemos sembrado aqui. Porque vale a pena compartilhar o amor de Cristo, porque Efésios capítulo 3, versículo 17, diz assim: que habite Cristo por la fé em vossos corações, a fim de que arraigados e cimentados em amor, arraigados e cimentados em amor. De onde vem este amor? Seais plenamente
plenamente, sem exceção, capazes de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitud, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que seais llenos de toda a plenitude de Deus, que habita em Cristo por la fé em vuestros corações. Como has conhecido Cristo? Através de quê? De lá? Através de lá? Fé. É esta fé que impacta nosso coração. É a fé que aquele que não ha conhecido todavia não entende. Pero quando translada, quando ultrapassa a experiência da fé, Cristo habita em nosso coração. E não podemos calhar. Nossa vida tem que exalar a pessoa de Jesus Cristo em nossas palavras, pensamentos. Quando paramos em uma cafeteria, quando sentamos para tomar para ser aquele desayuno bueno, como sempre vemos, estamos fazendo nós outros, não, já é uma costumbre da cultura, mas sobretudo na cafeteria muito específica aqui, que saber o que estou dizendo, porque cada vez que passo ali, sempre é gente da igreja ali. Se querem encontrar alguém que da nossa família, é ir ali na cafeteria. Quando estamos sentados ali, temos que expressar o amor de Deus. De hecho, las manhãs, depois da manhã de oração, sobretudo agora que é um tempo de vacações, o grupo se desplaça de aqui para desayunar ali, e a alegria tão grande que é, depois de uma hora de oração aqui, é que, claro, às 8 da manhã, na cafeteria, tanta gente compartilhando, rindo-se, compartilhando coisas, acaba que se acha um ruído elevado, não? Tanto que a gente da cafeteria já nos abriu, por favor, mais barrito. Isso é fruto da alegria que temos em nosso coração, do amor de Deus que queremos compartilhar. E um momento como este, que nos disse isso, claro, entendemos. Pero a alegria sigue, aonde não falamos tão alto, pero se estamos onde estamos, temos que compartilhar este amor de Deus. Seja com uma sonrisa, seja com uma mirada que dói, porque há necessidade que as pessoas conosco e desfrutam deste amor que nós já conhecemos. Porque é desejo de Deus para nós que conozcamos este amor profundamente. Mateus 20:28 diz: como el Hijo del Hombre, que não vino para ser servido, sino para servir e para dar sua vida em resgate por todos. Temos este desafio. Nossa mirada não está posta em Huelva. Nossa mirada está posta no mundo. Que Deus usa cada um de nós. Usa tus orações. Usa as ofrendas. Usa tu vida para proclamar este amor hasta o último da terra. Não importa, queridos, lo que enfrentemos, porque passamos por momentos, verdade sim, mas esse amor de Cristo que está dentro de nosso coração tem que ser compartilhado sempre. Porque Jesus amou completamente. Jesus não puso nenhuma coma. Foi amar completamente. Mas a Osvaldo não foi amar, porque ele é um pecador. Não, Deus amado a todos, incluso a ti e a mim. Jesus entregou sua vida sem exceção. Não hizo exceção de nadie. Incluso os ladrões que estavam ao seu lado, um que blasfemava, ele entregou sua vida por ele. O outro que estava ao seu lado, porque alcançou a salvação, porque ha creído em Jesus Cristo. Jesus olhou por ele. Romanos capítulo 5 diz que Jesus derramou em nosso coração seu amor. Comparte este amor. Não permitas que tu coração haja outra coisa assim no amor que Jesus ha derramado. O amor de Jesus ha sido derramado em tu coração. Quem satisfaz nossa alma é Jesus Cristo. Hay que entender quanto Deus nos ama. E quando entendemos, não podemos calhar-nos. Disse Jesus: meu mandamento é este, que ameis uns a outros como você amado. Compartilhar o amor incondicional de Deus por nós é viver plenamente. Comparta o amor de Cristo. Comparta o amor de Cristo. Não cesse, não desista, não desanimes.
Se tu estás sembrando já há tanto tempo, queridos, eu sei, há pessoas aqui as quais, às vezes me comparo personalmente, se acercam e dizem: quanto tempo estou sembrando? Não desista. Comparta o amor de Cristo. Comparta, porque esse amor cambia. Esse amor rompe barreiras. Esse amor entra através da palavra que em tua vida é vivida, que tu la vives e alcança corações. Em segundo lugar, para viver plenamente, conhece e comparte o poder do perdão. É algo que está dentro de viver plenamente. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: airaos, pero não pequeis. É possível airar-se e pecar. É possível airar-se também e não pecar. Não podemos pecar. Não se ponga o sol sobre vós de novo, nem deis lugar ao diabo, porque quando permitimos, estamos dando lugar ao diabo. Pastor, o que é isso? É que tu abres uma brecha. Queres entender o que é essa brecha? Próximo miércoles, acércate aqui na celebração, porque vamos seguir falando sobre o combate do soldado, do discípulo de Jesus Cristo. Vais entender o que é a armadura de Deus e cada arma que tens que usar. Não podes deixar nenhuma brecha, porque quando deixas brechas, as lutas vêm e tu enfrentas as derrotas, porque há brechas. Evalua teu coração. Necessitas perdonar algo? Necessitas pedir perdão? Mateus 6,14 diz: porque se perdonais a los homens suas ofensas, os perdonará também a vosotros, verso do Padre Celestial. Uau! Uau! Que forte, não? Querido, isso não cessa. Hoje está bem, não estou bem, não é nada, pelo ouro. Amanhã uma palavra pode chegar de maneira diferente em teu coração. Aprender a perdonar e demonstrar perdão é algo que temos que ter em conta dia tras dia. Dia tras dia. Se não perdonas, te alejas da perspectiva do perdão do Senhor, porque é que é difícil entender. Como nós outros entendemos o perdão de Deus por nós outros, como eu entendo o perdão de Deus por mim, não consigo perdonar a outros. É que se isso ocorre, é porque o entendimento do perdão de Deus por mim não me ha chegado de maneira clara. Que hemos hecho para merecer o perdão de Deus de nossos pecados? Que podemos nós outros fazer? Nada. Jesus nos amou incondicionalmente. Jesus não nos ama, como já os dito agora nisso. Jesus nos amou incondicionalmente. Entendendo esse perdão que eu recebido, tenho que aprender a viver essa vida de perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportaos uns a outros. Parece que Pablo vivia nos dias de hoje, não? Suportaos. É possível? É. Como? Suportaos uns a outros e perdonaos uns a outros, se algum tem queixa contra o outro, de tal maneira que Cristo os perdonou, assim também hacedlo vosotros. Cristo é o centro, é a referência, é a paz, é em quem miramos. Não posso ter um coração, não posso permanecer com meu coração sem expressar perdão, ou pedir perdão, quando miro a cruz de Cristo, quando vejo Jesus Cristo pagando por meus pecados. Jesus Cristo entregado sua vida e me ha perdonado, e ha sido algo por amor, e ha perdonado não porque he hecho algo que ele merecia, é porque he entendido esse amor, he entregado minha vida, pedido perdão por meus pecados, e ele me ha perdonado. Queridos, é isso que move a vida de uma igreja. De uma igreja que existe de maneira sobrenatural. Porque aqui mesmo há várias pessoas que não conosco o coração de nada. Supongo aqui que vários ou todos, ou quase todos, já não tenido essa experiência com Jesus Cristo, porque veio por frutos, mas eu não conosco.
Deus lo conosco, esta igreja sobrenatural, que já tem seu nome escrito no livro da vida, necessita viver isso de maneira intensa, profunda e real. Esta igreja querida, por la qual Jesus ha entregado sua vida. Esta igreja que não para de crescer. Esta igreja que cada dia se añade mais gente. Esta igreja que, quando o poder do Evangelho chega, quando a palavra entra no coração, a visão se abre. É como se tu eras cego e se abre a visão. E muitos dizem: não, como não he entendido antes este grande amor? Muitos, por exemplo, ateus, não? Os ateus, graças a Deus, que hablam em contra da verdade, quando os chega, neles chega o toque de Deus, o toque de seus corações cambiam. Isso é o poder de Deus. Temos que ter esse encontro na família do Senhor e aprender a suportar e a perdonar e a amar todos como nós outros somos falhos. Aprender que temos que entender que quando Paulo repite tantas vezes no Novo Testamento, suportando os uns aos outros, amando os uns aos outros, está dizendo que isso tem que ver com a família de Deus. Queridos, pelo amor de Deus me impacta. Pelo amor de Deus tem que impactar. Pelo perdão de Deus tem que impactar. Em terceiro e último, para viver plenamente, demonstra gratidão a Deus. A Deus. E eu añado aqui, e às pessoas. Por quê? O Salmo 116, versículo 12, diz: que puedo oferecer-lhe ao Senhor por todo o que ha hecho a meu favor? Às vezes perdemos um pouco da visão do que temos. Somos levados a pensar que somos nós todos os que temos por nossos méritos. Pero diz na Bíblia que Deus ha criado todas as coisas e que todo o que passa no mundo está bajo o controle do Senhor. E todo o que está escrito na palavra de Deus, incluso o que está previsto para os últimos dias, passe o que passe, vai acontecer o que está previsto. Vai haver tempo de persecução, vai haver tempo que alguns desaparecerão, e os que vão desaparecer são aqueles que têm sido lavados, limpiados com a sangue do poder. Jesus vai volver. Isso vai passar porque Deus é soberano. Teremos que entender que Deus é quem nos dá todo o que temos. Ah, pastor, por que não tenho tal coisa, querido? Consulta, examina teu coração. Examina teu coração, pode que tu estejas pedindo o que não é correto. Pode que tu mesmo esteja limitando o grifo das bendições sobre a tua vida. Se não estás andando de acordo com a vontade de Deus, seguro que Deus está aí. E na porta de teu coração dizendo: cambia tua vida. Cambia isso, deixa aquele. É assim, porque Deus quer. Todo o que temos é Deus que nos ataca. Por isso, entender essa palavra do salmista quando diz que puedo oferecer-lhe ao Senhor por todo o que ha hecho a mi favor. Quantas coisas has recebido de Deus este ano, este mês, esta semana? É que às vezes começamos a medir por lo que não temos. E às vezes não queremos o que não devemos querer. E não temos, e acaba que Deus leva a culpa, não? É ou não é assim? Os despachos pastorais estão cheios de experiências de muitos que se acercam ao pastor, aos pastores, para abrir o coração, dizendo que Deus lhes tem uma deuda com cada um com ele, por exemplo. Porque Deus não me ha dado, Deus leva a culpa. Assim é o coração do homem enganoso, não? Isso é na Bíblia que o coração do homem é enganoso. Temos que examinar
Davi dijo: Senhor, examine mi coração. Há algo em mi coração que não está bem, Senhor. Guia-me, Senhor, por el caminho eterno. Querido, o coração do homem é enganoso. É igual que o que hemos dito aqui das 5 características dos cristãos dos últimos dias. Às vezes a boca expressa o que não está no coração. Ou às vezes o coração quer algo e constrói algo segundo a terceira intenção, mas a real não é revelada. É assim, vemos isso em nossos filhos, quando já são pequenitos, já vemos assim. Temos que examinar nosso coração. Temos que aprender a dar graças a Deus. Em um dado momento, 10 leprosos se acercaram a Jesus e o Senhor lhes deu a sanidade. Eles se alejaram e o Senhor lhes sanou. E somente um voltou para dar as graças a Deus. E Jesus perguntou pelos 9. Sabe por quê? Porque Jesus se interessa por aqueles que não sabem dar as graças, porque estão perdendo a bênção. O Senhor quer que nós entendamos que tudo o que temos é Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá. Esta igreja necessita, nós todos necessitamos dar graças a Deus por o que temos aqui. Por o que nos ha dado. Quantas famílias han sido bendecidas por isso, porque aqui nos reunimos para celebrar como estamos fazendo aqui. Tu, que has chegado aqui há um mês, 1 ano, 2 anos, tu eres fruto, porque muitos antes de ti han sembrado aqui, han dado graças a Deus e han seguido sembrando, crendo por fé que isto ia passar, o que temos aqui. Temos que dar graças a Deus por tudo o que temos aqui, estamos melhorando. De hecho, ayer hicimos uma limpeza aqui com um grupo que vinha para participar, que ha melhorado bastante e vamos seguir melhorando, porque já se acerca os dias que vamos usar aquele salão principal ali, vai ser o salão principal. E esse salão vai ser o salão multiuso. Já vamos começar, incluso a partir de agosto, já usando para o Elder School, mas o seminário de formação bíblico-teológica com especialização em pequenos grupos de discipulado. Haz tu inscrição, queres um exemplo todavia, haz tu inscrição para poder participar deste seminário. Devemos dar as graças a Deus, porque isso também é motivo de dar as graças a Deus. Mas também aprender que devemos dar as graças a outras pessoas. Porque às vezes quando nós todos chegamos a um nível, quando conquistamos algo em nossas vidas, nos olvidamos que detrás de nós outros han andado com nós e nos han ajudado a chegar onde devemos chegar. Com muita facilidade nos olvidamos. Sabe, eu quero fazer-te pensar se tu não tens que dar as graças para algo que nestes dias que te ha ajudado a ser o que tu eres, a estar onde tu estás. Sabe? Quem foi tu maestra ou tu maestro? Aquele que te ha ajudado a aprender tantas coisas? Quem foi aquele familiar que te ha ajudado em um momento difícil? Quem foi aquela pessoa que se ha acercado a ti e te ha ajudado em um momento duro? Tenho uma professora, foi nossa primeira professora do seminário. Ela já está com sua idade um pouco mais avançada. Eu sigo trabalhando e atuando. Ela é uma educadora cristiana. E sabe o que ela está fazendo nesses dias? Cada dia ela sube um mensagem para ele fez, dando as graças a uma pessoa que hizo parte de sua vida. Cada dia que eu abro o Face, eu vejo ela dizendo: dou graças a Magali. Eu conheci essa pessoa. Magali me ajudou porque eu não dominava a parte de informática e ela preparava os textos que eu necessitava para dar classes. Ela puxou isso. E no outro dia eu dou graças àquele matrimônio que me ajudou em tal momento. Onde eu pensei, uau, queridos, isso é um exemplo para mim.
E quero compartilhar hoje porque a lo mejor necessita estudar graças também a outra pessoa. Porque liberamos graça, liberamos bendição quando nós outros reconhecemos a importância de pessoas que estão ao nosso lado. Eu dou graças por aqueles dos voluntários que estão cerca, que estão ajudando-nos a desenvolver o plano de Deus para esta igreja. Eu estou sempre atento. E se me olvido, claro, espero que o Espírito Santo me traga a mente, porque quero sempre dar as graças. Não vou descer aqui nome a nome, porque vou olvidar-me de aqueles que estão andando em fidelidade. A dar graças porque são pessoas que entendem o plano de Deus. Tenho pessoas em minha vida que fizeram parte, creio que tu tens também pessoas. Esta semana, os 30 dias para viver, acércate a pessoas e dile muitas graças porque tu has hecho. Tu vas a ver que impacto vai causar na vida da pessoa. Queridos, isso é ser, aprender a viver de maneira como Deus quer que vivamos. 30 dias para viver. O que haria se supieras que tens 30 dias para viver? Imagina se tu amanhã ou passado amanhã já não tienes na mais a pessoa para dar as graças e tu querias fazê-lo. Eu conheci uma família que teve um problema. Uma das pessoas da família teve um problema em uma igreja, com um líder da igreja. E passado algum tempo, ele tomou a decisão de ir à pessoa e pedir perdão. E muito interessante que eu recuerdo isso aqui porque esta série também la predicamos na igreja de Málaga. Naquele tempo eu comentei sobre isso. Interessante, queridos, que ele tomou a decisão de ir à pessoa, porque passa que a pessoa já não estava aqui, estava em Brasil, e ele esperou que a pessoa volviera de Brasil para que aqui em Espanha pudesse acercar-se a ele e pedir-lhe perdão por lo que passou. Pero 2 dias antes do viagem, ele teve um problema de coração e Deus o levou. E essa pessoa que queria pedir perdão não pôde pedir. Não pude sequer dizer muitas graças porque me has ajudado quando me recebiste na igreja, quando eu estive com a minha família. Foi uma experiência que me marcou porque eu acompanhei essa história. Queridos, temos que ter isso tudo claro. Sembrar coisas que são sanas, receber muitas graças de sembrar. Pero isso passa em nossa vida como fruto da experiência de ter em nosso coração o coração pleno e lleno da graça do Senhor em nossa vida, de conhecer ao Senhor Jesus e saber quem é Jesus em nossa vida, porque o texto de Efésios 3 diz que habita em Cristo por la fé em vossos corações. E essa verdade tem que impactar nossa vida. Tem que ser a partir de hoje. O que harias tu se supieras que tens 30 dias para viver? 30 dias para viver plenamente. A lo mejor te queda algo para viver plenamente. O que é necessário? Qual é a decisão que tens que tomar?